sem se machucar. E tem também aquelas pessoas únicas que conseguem encontrar força para se levantar cedo e praticar uma corrida matinal. No vídeo de hoje, mostraremos pessoas que são talentosas da maneira delas. Essas pessoas são capazes de fazer suas tarefas com uma velocidade incrível. E tem algumas que também encontram soluções geniais para os serviços mais simples. Com certeza você vai aprender alguma coisa com essa galerinha. Continue assistindo. E vamos começar com a manteiga. Você já viu esses tijolos de manteiga absolutamente perfeitos que praticamente imploram para serem imediatamente passados nas torradas ou no pãozinho? Acontece que essa manteiga é feita não só por máquinas na fábrica, mas também por pessoas comuns com 2 espátulas de pau. Mas espere um minutinho só. De comum essas pessoas não têm nada, pois elas são super profissionais, que lidam rapidamente até mesmo com essa tarefa diferente. Não achou os tijolos de manteiga surpreendente o bastante? E que tal as pirâmides de manteiga? Elas são feitas da mesma maneira, de forma rápida, com muito profissionalismo e com a ajuda de apenas 2 espátulas de pau, ou seja, tudo à mão. A velocidade com que esses chefes trabalham é de causar inveja e, francamente falando, essas pequenas pirâmides de manteiga parecem realmente deliciosas, até mesmo para quem não suporta manteiga. Para ser honesto, não dá para saber ao certo o que se passa neste vídeo. Talvez é alguém preparando uma massa caseira à mão, seguindo a receita deliciosa de alguma vovozinha. Independentemente da receita, o que chama a atenção é a precisão e rapidez com que a pessoa corta simetricamente a massa, como se tivesse sido cortada por uma máquina. Talvez nem nas fábricas esse trabalho possa ser feito de forma tão rápida assim. Digamos que isso seja uma cebola e suponha que isso seja uma disputa para a qual um cozinheiro desafiou o outro. Isso seria para testar o corte das facas? Talvez uma batalha de cebolas? Ou então um festival de corte rápido? Independente do que for, o chefe da direita nitidamente venceu. E agora resta só tentar adivinhar como é que ele consegue fazer isso tão rápido. Oi, oi, oi. Será que é possível cortar uma melancia de forma tão rápida que em poucos segundos ela se transformará de uma enorme fruta pesada para porções pequenas que são convenientes de comer com um garfo pequeno? Muito fácil. Para isso, basta ter um facão enorme e muita habilidade na hora de usá-lo. Para cortar a melancia, é claro. Não aconselhamos a repetir essa técnica em casa. É bem melhor assistir como um verdadeiro profissional corta a melancia com tanta maestria. Mas não pense que os especialistas de corte em alta velocidade de melancias e outras frutas são encontrados apenas entre os vendedores de barracas de rua, que apenas precisam trabalhar rápido. Existe uma pessoa que estabeleceu o recorde oficial nisso. Conheça Matt Jones, dos Estados Unidos. No dia 28 de junho de 2017, no set de filmagem do The F-Word, em Los Angeles, Matt cortou uma melancia em mais de 90 pedaços. Levou apenas 18, 19 segundos para fazer isso tudo sem nem encostar a faca nos dedos. A dúvida é, quem ganharia em uma batalha dessa? Matt ou o cara mostrado agora há pouco? Qualquer pessoa que tenha grelhado carne ou cozinhado qualquer prato parecido pelo menos uma vez na vida sabe como é importante virar o produto a tempo para que a comida não queime e para não infestar o lugar com fumaça. Mas dificilmente alguém irá dizer uma coisa a este cara, pois a velocidade de trabalho dele é simplesmente incrível. Ao embalar uma
mala com filme plástico antes do voo. Ela é colocada em uma plataforma móvel especial e o dispositivo, com a ajuda de uma pessoa, faz o trabalho todo. Mas talvez todas estas pessoas e máquinas de embalar tivessem perdido seus empregos para sempre se outros especialistas estivessem trabalhando nos aeroportos, tal como esse que está sendo mostrado embalando uma caixa com fita adesiva. E aqui está um grande exemplo não só de trabalho rápido, mas isto só pode ser feito por um verdadeiro chefe. Provavelmente ouviu quando criança que não se deve brincar com comida. Mas esse cara provavelmente nunca ouviu isso. E olha só como ele se diverte à beça. De início, parece que a cozinheira está, por algum motivo, apenas cortando a tábua de madeira. Quem sabe isso não seja um tipo de segredo da alta gastronomia. Mas se reparar bem de pertinho, vai ver que isso é uma cebolinha verde. Cebolas verdes minúsculas e perfeitamente fatiadas. Arepas praticamente todos os dias. Por isso, não é de se surpreender que os cozinheiros que preparam esses pães têm melhorado tanto duas habilidades que chegaram ao ponto de fazer o pão voar. Existem pessoas que podem digitar sem olhar para o teclado, mas essa habilidade já é muito comum, especialmente entre os jovens que passam muito tempo usando os computadores. E que tal essa profissional, que rapidamente faz contas sem ao menos olhar para a calculadora? Dizem que existem 3 coisas para as quais você pode ficar olhando vidrado: o fogo, a água e ficar observando como alguém trabalha. Principalmente se essa pessoa trabalha tão rápido assim. Essa pessoa está fazendo um trabalho realmente incrível. Não dá nem tempo de acompanhar o que ela faz com as mãos. Ela corta um punhado de verdura, amarra e tira o excesso. Isso tudo em apenas alguns segundos. E que tal os clássicos? E o que poderia ser mais típico do que cozinheiros que cortam frutas de forma surpreendentemente rápida? Como, por exemplo, esses limões. A propósito, repare que nenhum limão escapa inteiro durante os cortes com a faca. É melhor nem brincar com esse cara. Agora, vamos adocicar um pouquinho. Você alguma vez já deve ter se deparado com essas jujubas coloridas com sabores de frutas. Mas nem todo mundo sabe que elas são inicialmente bem compridas e depois cortadas com a ajuda dessa coisa, parecida com uma espátula. Bem, o importante é que o resultado fica excelente. Na maioria das vezes, máquinas especiais são usadas para despejar um molho de embalagens grandes para potinhos menores. E isso acontece na fábrica, de forma totalmente automática, enquanto as pessoas apenas observam o processo. Mas não é em todos os cantos da Terra que a automação é tão desenvolvida. Por exemplo, encontramos este funcionário talentoso que substitui completamente o trabalho automático. Ele faz tudo com perfeição. Você acha que conseguiria fazer isso sem deixar derramar o ketchup por toda a mesa? Provavelmente, ninguém aqui viu pessoalmente o momento em que as marcações em estacionamentos são feitas. Elas simplesmente aparecem de uma hora para outra. Talvez sejam feitas com máquinas enormes que imprimem o desenho no asfalto. Ou então, são desenhadas manualmente por profissionais realmente talentosos. Olha só como ele desenha as linhas bem retinhas, sem nenhum erro. Certamente isso é um daqueles superpoderes que devem ser mantidos escondidos dos outros. Tem vídeos que precisam ser assistidos até o fim, para você poder entender o nível de habilidade que o aguarda no final. Este vídeo é um deles, até porque no início parece que nada de especial está acontecendo. Um trabalhador qualquer posicionou os tijolos em intervalos iguais, para que caíssem como dominós. Claro que o efeito causado é legal de se ver, mas completamente sem sentido, até porque os tijolos precisam ser colocados para baixo e nesse momento eles estão deitados em cima um do outro. Mas espere um pouquinho. O que foi que aconteceu aqui? Foi exatamente por isso que falamos para você assistir até o final. Não sabemos quanto tempo esse cara levou para calcular a trajetória ideal. Quantas vezes isso pode ter dado errado. E o que ele pretende fazer depois disso. Mas de uma coisa sabemos. Isso foi simplesmente fantástico. Nos
Nos dias atuais, muitos dos pagamentos do mundo são feitos com cartões bancários e a era do dinheiro parece estar gradualmente se tornando uma coisa do passado. Mas o abandono total dessas notas está muito longe de se tornar realidade, o que significa que elas ainda precisam ser calculadas de alguma forma. Claro que existem dispositivos especiais que executam essa tarefa, mas às vezes tem pessoas que podem fazer isso também com tanta precisão e rapidez quanto uma máquina. Ou quem sabe, talvez ainda mais rápido. E por hoje é tudo, pessoal. Tchau!